Agreste Paraibano, cidade de Campina Grande, 1930. Chegando à volta de Zé Leal, ansiosos por um caldo de mocotó de Zé Carroceiro, encontramos o bar de Maria Babu lotado. Um burburinho toma conta do lugar. Seu Belinho, da Casa dos Arcos, arriou doente na granja e parecia que o caso era sério. Ninguém sabia ao certo dizer que doença era essa que lhe fazia crescer as orelhas. O fato é que o boato da enfermidade do prefeito correu solto por toda a Campina. De conto em conto, aumentaram-se vários pontos e a mística envolvendo Belinho e a Casa dos Arcos teve início. Sentamos na porta do bar para beber o caldo. Um grupo de crianças passou correndo pela volta, numa animação só. Certamente fugiram da escola para tomar banho no açude, que ficava próximo à temida casa do prefeito. Enquanto a turma desembocava para aquelas bandas, Angelita, famosa prostituta que fazia ponto no lugar, alertou os meninos. Meninos, não inventem de entrar naquelas terras. Cuidado com o Papa Figo. Disse que para o homem adoentado, de aparência mórbida e amarelada, a única cura para sua enfermidade seria o consumo de sangue e fígado humano fresco. Por isso, manda o seu capataz, o temido homem do saco, às regiões periféricas em busca dos fígados sadios de criancinhas. O Papa Figo é uma lenda do folclore conhecida em diversas regiões do Brasil e que em cada lugar ganha novos elementos. Mas diferente de outras localidades, em Campina Grande, ele tem nome, sobrenome e endereço. Este episódio é apresentado por Letícia Ferreira e Gabriele Martins, com narração de Marina Cavalcante. E hoje nós te apresentamos essa história cheia de mistérios, aqui no podcast Longevidade. Sejam muito bem-vindos ao especial O Papa Figo da Casa dos Arcos. Este é o podcast Longevidade, no episódio especial Papa Figo da Casa dos Arcos. O professor Jefferson Brito conta que quando criança, entre as décadas de 60 e 70, sempre ouvia a história do Papa Figo, porque a mãe fazia medo, dizendo para não ir longe, senão ele iria pegá-lo. Ela contava a história de um homem que tinha uma fazenda muito grande nos arredores de Bodocongó. Ele se chamava Belinho Figueiredo e tinha uma doença que só era amenizada quando comia fígado de criança. Bento Figueiredo, ou como era mais conhecido, Belinho, foi prefeito da cidade na década de 30. Ele morava na temida Casa dos Arcos, ali, beirando a volta de Zé Leal. Do alto da colina, a mansão chamava a atenção daqueles que moravam no entorno do açude de Bodocongó. E o homem rico e poderoso virou sinônimo de terror para os mais jovens. Carlos Silva viveu esse medo de perto. Abre aspas. Às terças-feiras, quando guri, eu ia com mamãe e meu irmão para as novenas na igreja de Bodocongó. Naquela época, só existia a Escola Politécnica e a Faculdade de Economia, onde hoje é o UFCG. Sempre que passávamos em frente à Politécnica, mamãe mostrava a casa lá no alto e dizia que era a casa do Papa Figo, seu Belinho Figueiredo, e que ele pegava as crianças para comer o fígado para curar a doença que causava o crescimento das orelhas. Eu olhava aquela casa lá longe, sombria, com medo e curiosidade, pensando como seria ele, se parecia com os monstros dos meus gibis de terror. Nunca vi, mas já adulto, entrei na casa para ver como seria a vida do Papa Figo. Fiquei maravilhado com o casarão. Fecha aspas. No Nordeste do Brasil, a tradição oral tem muita força. As histórias são passadas de pai para filho, influenciando nos costumes e no modo de viver das pessoas. As lendas impactam diretamente o imaginário popular,
transcendendo gerações e culturas. São histórias que capturam a imaginação e têm o poder de moldar crenças, valores e até mesmo comportamentos. A sua influência é multifacetada e pode ser observada de várias maneiras. Na preservação da cultura, lendas muitas vezes contam as histórias e tradições de um povo, transmitindo conhecimentos e valores de geração em geração. Elas são uma forma essencial de preservar a cultura e a identidade de uma comunidade. No medo e fascinação, as lendas também exploram o lado sombrio da imaginação humana. Criaturas lendárias como o lobisomem e o próprio Papa Figo são exemplos disso. Se os pais de uma criança não querem que ela ande sozinha ou fale com estranhos, as lendas podem ser excelentes aliadas. A formação da cultura como conhecemos academicamente perpassa também por este imaginário popular. Desde os conhecimentos dos pretos velhos, que receitavam figo de menino aos doentes, até os ensinamentos dos nossos avós não letrados, que alertavam sobre as assombrações como o Papa Figo. Lendas também podem ser pautadas pelos estudiosos. O professor e historiador Vanderlei Brito explica o surgimento dessa lenda em Campina Grande. A lenda do Papa Figo, muito provavelmente, ela deve ter surgido assim em meados do século XX, talvez um pouco antes, né, quando houve um surto de doença de Chagas aqui no Nordeste. Né, então as pessoas ficavam desfiguradas e, como era uma doença muito transmissível, então as pessoas começaram a criar uma certa repugnação com relação a essas pessoas. Mas aí depois entrou naquela questão da pedagogia do medo nas crianças, né, para evitar que elas tivessem contato com pessoas estranhas. E o açude de Bodocongó, ele foi habitado por pessoas simples, pessoas comuns, vindas de outras regiões, que vieram tentar a sorte em Campina Grande e acabaram se estabelecendo ali naquela região, que tinha curtumes, que tinha algumas oportunidades de emprego e também de sobras de alimentos. Então essas pessoas simples, né, ficaram ali e eu acho que foram advertidas com relação ao proprietário da terra, que não invadisse suas terras, que não caçasse, que não pescasse. Então havia talvez esse impedimento das pessoas. E os pais acabaram, para evitar que as crianças fossem lá comer frutas, invadir as terras dele, começaram a ideia de que o próprio Bento Figueiredo seria um Papa Figo. Então ele mandaria capturar as crianças e arrancar o fígado. Então se criou esse terror. Se você encontrar qualquer pessoa hoje que viveu em Campina Grande nos anos 40, 50, 60, até 70, né? Quando criança, eles tinham medo de Bento Figueiredo e tinham ele realmente como se fosse um Papa Figo. Filho de Salvino Gonçalves Figueiredo e de Luísa Viana, Bento Figueiredo assumiu a administração de Campina 2 vezes, em 1935 e em 1938. Diferentemente de todo o folclore que envolve seu nome, Bento foi um importante político na cidade e teve uma gestão elogiada. Em sua administração, Bento Figueiredo liquidou em pouco tempo o débito que a cidade de Campina Grande possuía com o Estado, quitando os serviços de luz e telefone. Além disso, ele criou uma biblioteca municipal, construiu um campo de demonstração agrícola em Bodocongó, implantou o mercado e o matadouro público e promoveu os serviços de linha d'água e alinhamento de ruas. Quem conheceu Belinho Figueiredo afirma que o ex-prefeito era um homem bem-humorado e de certo se divertia com toda a lenda que o rodeava. Para falar a verdade, não existe nenhuma comprovação de que Bento Figueiredo tenha sido de fato o Papa Figo. Não há registros de crianças desaparecidas na época. E Belinho também não sofria de nenhuma enfermidade. Mas a história, que já era conhecida em Campina Grande, foi personificada no ex-prefeito da cidade, caiu na boca do povo e repercute até os dias de hoje. Agreste Paraibano, cidade de Campina Grande, 2023. Estamos novamente na volta de Zé Leal. Hoje, a localidade mudou muito e já não há mais a imponente Casa dos Arcos, que foi demolida para a construção de um loteamento. A quantidade de carros mais que triplicou. Não existe mais o caldo de mocotó de Zé Carroceiro. Os bares deram lugar a residências e outros tipos de comércio surgiram.
Os transeuntes seguem descendo despreocupados no sentido do açude, sem sequer imaginar que por aquelas terras andou o Papa Figo. E este foi o nosso episódio especial, o Papa Figo da Casa dos Arcos. Agradecemos aos professores Jefferson Brito e Vanderlei Brito e também ao Carlos Silva pela disponibilidade de nos concederem as entrevistas e relatos sobre a lenda do Papa Figo e o folclore campinense. Agradecemos também a você que nos acompanha através do podcast Longevidade. Este podcast foi produzido pelos alunos da Universidade Estadual da Paraíba e teve produção e reportagem de Beatriz Virgínia, Marina Cavalcante, Letícia Ferreira e Gabriele Martins, com locução de Letícia Ferreira, Gabriele Martins e Marina Cavalcante, edição de Letícia Ferreira e técnicas de Elvis Guimarães, monitoria de Wanderson Gomes e supervisão da professora Verônica Oliveira.